Por isso que Jesus ele deixa claro aí que aqueles que querem entrar pela janela, aqueles que querem entrar pelo telhado, aqueles que querem dar um jeitinho, esses são ladrões e salteadores. Mas aquele que entra pela porta, olha o versículo 3. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem o quê? A sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Sabe onde esse rebanho pode estar neste momento? No meio de muitos outros rebanhos. Mas na hora que o verdadeiro pastor chama, elas conhecem a sua voz. O estranho pode chegar oferecendo as melhores ofertas, mas elas não darão ouvidos. Por quê? Porque elas conhecem o seu verdadeiro pastor, o seu verdadeiro dono. Aquele que busca o melhor para ela. O salmista no Salmo 23, você já conhece bem. Ele diz que o pastor leva o seu rebanho a estar em um pasto seco, sem água, escasso. Não é isso? Não? E é que tipo de pasto? Verdinho, verdejante. Sabe? O bom pastor é aquele que se dedica a conhecer o seu rebanho. E é uma interação, porque quando o bom pastor ele se dedica a conhecer o seu rebanho, o rebanho começa a ter confiança e começa a ter um relacionamento. Por isso que ele diz que o rebanho ouve. Sabe? Quando Jesus ele fala isso, ele diz para que todos entendam. Embora no verso 6 você vai ver Jesus dizendo que eles não compreenderam o que Jesus estava falando através dessa parábola, mas Jesus deixa claro para todos. No verso 4 ele diz assim, ó: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, o que acontece? Ele vai onde? Adiante delas, e elas o seguem. Por quê? Porque reconhecem a sua voz. O bom pastor, ele se dedica verdadeiramente a deixar o rebanho conhecê-lo. Ele se permite ser conhecido, mas também ao contrário também, porque é recíproco. Ele conhece, elas conhecem. O bom pastor, além dele se dedicar, ele domestica todos eles. Ele domestica, ele ensina, melhor dizendo, travou a língua, né? Ele ensina de um modo que possam se relacionar uns com os outros. Ele ensina de uma forma a qual a transparência, a segurança, a vida e rebanho cresce quando é bem tratado. Você já viu isso? Eu não sei aqui quantos de vocês já viveram em roça, se já viveram em roça, mas alguma coisa que vocês conhecem. Todo animal bem tratado produz, mas animal maltratado é uma coisa terrível, é muito feio. Você já fica vendo a morte, você não vê vida. Por mais que ele venha a produzir, mas você vê aquela coisa animada. Mas o bom pastor, ele tem a preocupação de ter esse relacionamento e levar que isso vá adiante
O bom pastor, ele alimenta o seu rebanho, ele guarda o seu rebanho, ele se dedica sempre, e com essa dedicação que ele tem para com elas, ele cumpre as suas funções, que é de cuidar, entre tantas outras coisas que o bom pastor deve fazer. Vê comigo aí o verso seguinte: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Amados, quando o bom pastor ele chega, e aonde ele chega, ele é notado, ele é visto, tanto ele é visto pelas suas ovelhas, como também por aquelas que não são. As que são ficarão atentos, elas ficam atentas. As que não são, elas não ficarão, pelo contrário, provocarás alvoroço. Mas nós podemos observar algo muito interessante que acontece aí nesse texto, no versículo 27 e 21. Leia comigo. Vamos ler? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas seguem. Verso 28. Eu sou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Amados, há algo bem interessante nesse texto, e eu quero convidar você a observar comigo. No verso 27, a parte A do verso, Jesus vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. No versículo 28, você vai ver na parte A do verso também falando o seguinte: que jamais elas perecerão. Você pode colocar aí? Ou já está? Já está, vai. Elas não jamais perecerão. No verso 27, ele vai continuar levando a entender que, no verso 27, ele vai dizer: elas me seguem. No verso 28, ele vai concluir dizendo que ninguém as arrebatará das suas mãos. Então, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Jamais as ovelhas que são do Senhor, elas serão enganadas, por mais difícil que esteja o momento. Queridos, nós não podemos explicar o que está acontecendo hoje com as nossas próprias palavras, diante do caos que nós estamos vendo acontecendo na igreja do Senhor. O povo de Deus, aqueles que são chamados povo de Deus, tem deixado os seus ouvidos abertos para ouvir tantas coisas, embora Jesus disse que deve examinar-se tudo, mas reter apenas o que é bom. Mas nós temos visto acontecer ao contrário. Parece que há muito tempo, firmes, testemunhando, buscando, de repente se deixa ser levado por ofertas, por coisas que são sugeridas em seus dias, por causa das dificuldades, por causa das coisas que estão à sua volta, por falácia. Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, porque ele tem a certeza de que as suas verdadeiras ovelhas, elas são aquelas que sabem que ele sempre a conduzirá ao bom pasto. Ao pasto
pastor que nutre, que sustenta, que dá vida. Ele sabe que as suas verdadeiras ovelhas, elas serão curadas, porque o bom pastor ele vai estar preocupado em curar as feridas. O bom pastor ele vai estar preocupado com aquelas que estão fracas. E a verdadeira ovelha, ela sabe quando ela está fraquejando, e quando ela está fraquejando, ela não fica lá procurando um lugar para se esconder, embora muitas vezes é essa a vontade que tem. Mas ela procura o seu pastor e ela confessa para ele, para receber o tratamento. E aí aquela que é fraca agora passa a ser forte. Sabe uma das coisas que o bom pastor ele sempre vai estar atento, ele vai sempre estar atento àquelas que também estão se distanciando. Mas nós temos visto muitas pessoas se distanciando. Vínhamos comentando hoje acerca do culto online. De certa forma é bom, né? Esse momento agora foi muito bom. Tem pessoas que necessitam do culto online? Tem. Nada contra, tá bom? Só tem uma coisa que eu fico preocupado. Porque aqueles que são mais relaxados. E sabe o que nos preocupa? É que Jesus ele diz que tem que haver comunhão. Comunhão com quem? Com a internet?